Opa! Salve, salve amigos! Salve, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Bom, mais uma vez, o Inter teve mais sorte do que juízo. Apesar de o Juventude ter vencido na rodada, ter diminuído ali um pouco a distância, mas os principais postulantes ali, a luta pela permanência da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, acabaram perdendo, claro, com exceção do Vitória, que venceu o próprio Internacional. Santos foi superado pela equipe do Palmeiras no Allianz Parque e o Fortaleza cedeu o empate para o Ceará no último minuto lá no Castelão, no clássico entre os dois times lá de Fortaleza. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Antes de prosseguir com o vídeo, eu quero pedir aqui para você, se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos lá então, pessoal, falar sobre o Internacional e esse momento ruim que vive, depois aí da derrota para a equipe do Vitória lá no Manuel Barradas por 1-0, perdeu por 1-0 pelo placar mínimo, e quem assistiu o jogo ficou com a impressão de que 1-0 foi extremamente mentiroso, de que poderia ter saído muito mais gols para a equipe do Vitória. Eu acho que até o torcedor mais lunático do Internacional tem também essa sensação. E ficou aquele suspense do complemento da rodada que aconteceu nessa última quinta-feira. O jogo do Santos contra o Palmeiras e o jogo do Fortaleza contra o Ceará, que eram jogos que interessavam diretamente o Internacional. No Allianz Parque, o Santos acabou perdendo para o Palmeiras por 2-0, um resultado que acho que já estava todo mundo imaginando que isso aí poderia acontecer. Pega um Palmeiras que, mesmo muito modificado, mesmo um time em que o técnico Abel Ferreira muda muito as suas peças, o time do Palmeiras se torna extremamente competitivo. Apesar do primeiro tempo, o Santos ter conseguido segurar o Palmeiras, não foi nem um jogo equilibrado, o primeiro tempo terminou 0-0, mas foi um jogo em que o Santos e o goleiro Brazão, o goleiro Brazão e o Santos conseguiram segurar o time do Palmeiras, que teve muito volume, chegou muito na frente do gol do goleiro Gabriel Brazão, mas faltou um pouco de capricho. O que sobrou no segundo tempo, a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, ela está muito afinada, O primeiro gol do Palmeiras sai de um passe do Flaco Lopes, que ele ganha a primeira bola no meio campo, bota ela na frente, percebe uma movimentação do Vitor Roque, toca para o jogador, a bola ganha um pouco de velocidade, e aí como o Palmeiras está acostumado a jogar nesse gramado, o jogador já mais ou menos imagina aonde a bola vai cair, e aí o Vitor Roque tocou por baixo do goleiro Brazão e abriu o placar para o time do Palmeiras. Logo em seguida, o Santos foi para cima para tentar o gol e acabou deixando aqueles espaços que o time do Palmeiras adora. O Palmeiras adora contra-atacar, e o Palmeiras fez um lançamento do Rafael Veiga, um lançamento espetacular do Veiga, encontrou mais uma vez o Vitor Roque de frente, em velocidade com o goleiro, e aí ele deu um taquito por cima, por cobertura, matou o goleiro Gabriel Brazão e fez o segundo gol para o time do Palmeiras, Então, o Palmeiras venceu, ajuda o Inter, e lá no Castelão, em Fortaleza, nós tivemos lindas imagens, dois mosaicos das duas equipes, tanto do Fortaleza como também da equipe do Ceará, o estádio completamente lotado, com as duas torcidas, Num setor ficou a torcida do Fortaleza, no outro setor ficou a torcida do Ceará, por mais que o jogo fosse como o mando da equipe do Ceará. E a gente viu ali uma presença enorme das duas torcidas. O Fortaleza saiu na frente com o Adam Barreiro, nem estava segurando, e era uma vitória para o Fortaleza importantíssima, porque o Fortaleza ia ganhando 2 pontos na tabela de classificação, e o Fortaleza ia chegando a 31 pontos, e ficando a 5 pontos nesse momento do Inter, e a 3 pontos do Vitória, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Só que nos últimos minutos, no apagar das luzes, vem o cruzamento lá para dentro da grande área, e o Pedro Raul coloca a bola para o fundo do gol, empata o jogo, mantém o Fortaleza dentro da zona do rebaixamento e piora a situação do Fortaleza, porque o Fortaleza cai para vice-lanterna. Agora o Fortaleza
é o 19º, o Juventude ganhou na rodada, ganhou do Sport fora de casa, e o Juventude sobe uma posição no critério de desempate. O Juventude tem 8 vitórias contra 7 da equipe do Fortaleza. Desses postulantes ao rebaixamento, o Inter é o que tem o melhor critério de desempate. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, por isso que o Inter está na frente ali, apesar da pontuação também, né? Está com 36, está com 2 pontos a mais que o Vitória, e nesse momento uma rodada de diferença para o Santos. O Santos tem um jogo a menos, é contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, tá? Então não dá para contar muito o Santos com esses 3 pontos. Mas enfim, o Inter teve mais sorte do que juízo. Como eu falei no vídeo anterior, né? O Inter não vai cair por causa dos méritos dele, ele vai cair por conta do demérito dos outros times. O Santos entrou naquela espiral de que agora na reta final, faltando poucos jogos, estava sobrevivendo, estava tomando pancada, estava se agarrando nas cordas, mas mesmo assim estava conseguindo se manter em pé. Mas agora teve nessa última quinta-feira o Palmeiras, tem o Flamengo no final de semana e tem depois o Palmeiras em jogo atrasado. Então a situação do Santos, ela é horrorosa, ela é terrível e com uma sequência também muito ruim. Então a tendência aí é de que o Santos some poucos pontos aí, vamos lá, no mais otimismo aí, que o Santos consiga somar apenas 1 ponto, e aí contando com o empate contra o Palmeiras na Vila Belmiro, tá? Na Vila Belmiro nesses 2 próximos jogos. E aí mantém o Santos nessa distância. Então, para o Inter, 2 vitórias, 2 vitórias dentro de casa, o Inter vai a 42 pontos. E aí praticamente se safa do rebaixamento. Um ano que prometia ser um ano muito positivo para o Inter, depois de ter tido uma arrancada muito boa o ano passado, ter sonhado até com título, agora se virou né, o ano da calculadora. Um ano em que o Inter está fazendo muitas contas para conseguir permanecer na primeira divisão. É difícil, cara, é complicado, tem que estar se colocando nesse papel. E a gente sabe que o Inter está numa situação muito complicada com a dívida, mais de 1 bilhão de dívidas o Inter tem nesse momento. Imaginem só, o Inter com 1 bilhão de dívidas caindo para a segunda divisão. Meu amigo, é para cair e penar que nem o time do Cruzeiro. E que nem o time do Cruzeiro que penou demais para conseguir sair da segunda divisão. Então, hoje, na situação em que a gente tem dessa nova conjuntura dos direitos de transmissão, que a gente sempre tinha o time da primeira divisão, ele conseguia manter cerca de 60% da receita na primeira divisão, na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje não tem mais isso. Hoje o time vai acabar ganhando, né, o valor igualitário das mesmas equipes. Então, pro Inter é muito complicado. Para quem cair é muito complicado, porque vai ter o seu orçamento, uma ruptura no orçamento muito grande. E aí, meu amigo, para um time quebrado, para um time que deve para todo mundo, para um time que tem uma fama de mal pagador como tem o Inter, cair para a segunda divisão e devendo o que está devendo, olha, o que tudo indica, o Inter vai ter sérias dificuldades. Fechar, eu acho que não fecha, tá? Eu acho que vai ter alguém que vai querer comprar o time do Internacional, vai estar com as ações em baixa, mas vai ter gente querendo comprar, sim, o time do Inter. Mas é uma situação extremamente complicada. Bom, e aí falamos bastante aí sobre a tabela, sobre o que o Inter tem para fazer, mas o bastidor do Inter também começa a ferver muito, né? Nesse momento em que o time está ali lutando para permanecer na primeira divisão, a gente vê, né, os bastidores ferverem, informações daqui, informações de lá. Então o bastidor do Internacional está muito efervescente. Então é um momento também em que precisa ter uma unidade, Acredito até que tem gente dentro do Inter torcendo para o time ser rebaixado, tá? Para que tenha impeachment, para que o Alessandro Barcelos saia, enfim, vai ter um monte. Pior é que tem esse tipo de gente dentro do clube que torce para o fracasso de uma gestão, que ele faz oposição e não torce para o clube, ele torce contra o próprio time para ter razão na sua tese.
Infelizmente isso acaba acontecendo muito. Beleza, pessoal? Então a rodada foi positiva para o Inter manteve uma distância de 3 pontos, não é uma distância confortável, né? Até porque se Santos e Juventude vencerem aí, né? O Juventude vencer vai 32, o Juventude ainda tem uma gordura mais embaixo, né? Mas o Inter tá tendo mais sorte do que juízo. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino e vambora, vamos pra cima aí, porque o canal tá crescendo e muito. Quero contar sempre com a ajuda de vocês, beleza? Siga nas redes sociais, @narradorrodrigo em todas elas. Um abraço e até o próximo vídeo.